E hoje, pô, temos um programa excepcional hoje aqui. Conseguimos a presença do 03, ele que é deputado federal por São Paulo, eleito com quase 2 milhões de votos e agora pré-candidato à reeleição. É isso, meu querido Eduardo Bolsonaro? Prazer estar aqui com vocês, eu agradeço o convite. Sempre que possível eu vou estar aqui. Aí sim, mano. Obrigado, clima bom. Obrigado. Como é que é trabalhar com o pai assim, direto? Você sabe, como é que é. Eu tenho que botar o dedo antes que eles botem o dedo em mim. Isso é nepotismo na iniciativa privada. A gente fala, Nepotismo. Superman, isso é liberalismo econômico? Eu acho que não, hein? Aqui Isso é favorecimento pessoal. Capitalismo de laços. que a bancada nepotista Já da chegou Jovem com Pan os dois pés no tem alguns aqui que sentam na bancada nepotista. Eu sou um deles com muito orgulho, inclusive. Você sabe, o Kim Kataguiri, tempo que ele era fechado lá com o Rodrigo Maia, que era presidente da Câmara, ele conseguiu a relatoria do projeto de nepotismo. Aí ele incluiu a possibilidade de embaixador no rol de cargos a estarem sujeitos à lei de nepotismo, acredita? É mesmo. Eu lembro que ele Se você quer a inimizade dele, ele vai botar isso aí aqui dentro da Jovem Pan. Vamos ver. Ele, inclusive, Eu não duvido. Ele por um tempo esteve aqui, né? Esteve aqui, mas... Ô Eduardo, eu quero saber, antes da gente entrar já para essas pautas polêmicas, eu sei que o Delari fica bravo comigo, mas eu gosto de pegar leve no início, entender também até um pouco da sua vida por trás aí desse deputado, entender mais o teu início também. Eu sei que você é concursado, você trabalhou um tempo na Polícia Federal como escrivão. Antes disso ainda você fez direito na UFRJ, que não é fácil passar na Federal, né, em qualquer federal, seja ela. Então eu quero saber um pouco desse teu início. Enfim, passei pela Federal, não virei maconheiro, tá? Passou batido. Nem um tapinha. Mas já experimentou. Nem um já tapinha. experimentou. Não, só esquerdar na prova só e passar adiante também de prova e depois tá de boa. Não, mas e é engraçado porque no meu tempo de faculdade eu sempre falava que eu nunca sairia candidato. Eu fui sair candidato primeiro por perceber que qualquer lugar que eu estivesse eu seria um Bolsonaro, né? Tinha um X nas costas, podia estar em qualquer empresa ou concurso público. E depois de ver meu pai apanhando injustamente. Aí eu falei pra ele, pô pai, me ajuda a sair candidato aqui. Eu tava em São Paulo porque a minha remoção saiu de Rondônia para São Paulo e, enfim, tinha alcançado a estabilidade. Depois de 3 anos você alcança a estabilidade no concurso público. E então você pode se lançar candidato. A gente gastou lá 50 mil reais e deu a sorte de entrar. Hoje em dia, assim, eu me sinto muito útil no meu trabalho, eu gosto daquilo que eu faço. Isso em que ano? Isso aí foi 2014. 2014. É recente, bem recente. Bem recente. Eu fiquei 5 anos em atividade na PF, passei pela fronteira com a Bolívia, aeroporto de Guarulhos, depois na superintendência aqui na Lapa, e entrei desde 2014, fui reeleito, tô no meu segundo mandato agora. E como é que foi essa vida de concurseiro? Inclusive um abraço pro Mate César, amigo meu de infância, acabou de passar aí pra PF, pra Polícia Federal também. Como é que é? Um estudo deve ser insuportável, né? Você deve ficar trancado. O meu caso, o que aconteceu? Quando eu tava na faculdade, você chega no 7º período de Direito, você tem que fazer matérias eletivas e também você tem que começar a fazer estágio. Eu comecei a estagiar na Golden Cross. Aí saí da Golden Cross e consegui um estágio na Vara de Execuções Penais da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Acredite se quiser. Aí eu não durei um mês lá, né? Quando eu vi assim, meu Deus do céu, pô, trabalhar pra soltar esses caras aqui com essa ficha criminal, enfim. Saí de lá, mas já decidido a estudar para concurso público. Então entrei no escritório modelo da faculdade, que era mais suave, acho que era 1 ou 2 vezes na semana, e tinha tempo para começar a estudar. Então, quando eu me formei, o que eu fiz? Para ficar longe de festa, de praia e etc., me mudei para Brasília e fiquei morando com meu pai. Aí era uma coisa do lado da outra, né? Na quadra do lado tinha um curso telepresencial, o LFG, um subterrâneo ali na Sudoeste. Indo pro curso, eu passava pela padaria, tomava café, ia pro curso. Quando voltava, pegava o almoço, almoçava em casa, dava uma dormidinha de 15 minutos, ia pra biblioteca. E assim acabou que foi rápido, sabe? Eu tive o privilégio de poder morar com meu pai. Um curso que era um curso mais relativamente barato comparado a alguns outros. E aí, em 2009, não deu um ano, eu já passei na OAB, depois passei na PF e já fui pra fronteira. Quer dizer, a Academia de Polícia em Brasília, né? Depois fronteira. Imagina, foi um período que você aprendeu bastante, assim, né? Pô, sensacional. Mas quanto tempo você teve que estudar para entrar no concurso? Depois de formado, não deu um ano de estudo, porque eu já estava estudando antes. Eu já estava fazendo cursos antes para delegado federal, fiz um cursinho para OAB. Eu sou aquele tipo de aluno que eu pego, o professor falou, eu memorizo ali, pum, tá guardado na cabeça.
Depois eu até ia pra biblioteca para reforçar, mas se o professor estiver na sala de aula falando, na FRJ às vezes tinha problema de professor que faltava, etc, né? Mas se o professor estiver em sala de aula falando, aquilo dali para mim é um momento precioso. Eu consigo assimilar rápido. Legal. Modéstia à parte. Legal. E aí, Não sou um Superman assim. Imagina, de jeito nenhum. E aí veio a graduação, a tua graduação. Eu me formei na FRJ, depois fui para Brasília morar com meu pai. E aí... No meu tempo, eu entrei na faculdade, era em 2002. No meu tempo não estava tão assim igual hoje, não. Quando eu saí da FRJ, começou a ter moral LGBT, moral disso, moral daquilo. Aí depois já devia estar coisa do meu pai lá e etc. Mas a militância, hoje em dia, é mais sofrível. E nessa época aí, desculpa, menino, claro. Nessa época aí, qual era a tua relação com teus irmãos? O pensamento nessa época aí da questão da hegemonia cultural da esquerda, vocês conversaram sobre isso? Isso já era vocês sabiam que tinha alguma... Era muito claro já essa questão da esquerda? Você sentia as consequências, mas a raiz do problema não identificava igual hoje, não. Assim, óbvio, né? A doutrinação em sala de aula. Eu lembro em 2010, muito provavelmente quem está nos assistindo deve ter visto aquele vídeo do Bolsonaro, em que ele fala, pedrinha de pedrinhas, é só não estuprar, não sequestrar, etc, tal. Isso aí foi em 2010. Isso daí foi um divisor de águas. Por quê? Porque esse era o momento em que a esquerda estava partindo para a pauta identitária e todo mundo que era contrário às pautas da esquerda virava racista. Aí é que nasceu o termo homofóbico. A coisa de 15 anos atrás, você falava homofobia, não sabiam o que era. Sim. Né? E aí que começou essa questão a aflorar mais. E aí quando você começa a sentir isso tudo, você vai pesquisar, vai ver como é que é e etc, vai estudar o seu inimigo também, aí você começa a descobrir, Alba. Poxa, tem uma revolução cultural, Gramsci, etc. Lado, né? Isso está acontecendo no Brasil, mas está nas universidades dos Estados Unidos também. É assim, é assado, a patrulha do politicamente correto, Sleeping Giant, cancelamento. Aí é que você começa a ver toda a estrutura da esquerda e ver que o monstro é grande. Você foi aluno do professor Olavo? Não. Assim, assisti algumas aulas dele do curso online de filosofia, mas não dá pra dizer que sou aluno dele. Já li livro dele, né? Tem o... Mínimo pra... Principalmente o Mínimo, pra mim é o melhor livro que tem. Né? Porque realmente, assim... E olha que é um trabalho do... Felipe Moura. Grande momento. Você gosta de mim, lembra de mim, né? Um abraço, Felipe Moura. Ia no meu aniversário, comia bolo, né? Grande momento. Agora me cospe nas costas. Nada, ele que criou lá o blogueiro de crachá e deu a senha pra perseguirem mim. O Felipe Martins, ele que deu a planta todinha. Aí depois veio o GPS da Folha, GPS ideológico da Folha. Eu fui lá tava lá no canto. Como é que você tava lá? Eu tava o Thanos da direita ali. Amado que a última bolinha era eu. A última no canto. É que naquele tempo você ainda se vestia de Homem-Aranha. Eu era o mais perigoso de todos. Eu tava ali na meiuca ali, assim. Hoje em dia talvez seja mais na ponta lá, né? Depende do nível de ódio que o pessoal da esquerda tem pra você. Exatamente. Naquele tempo você incomodava mais, tá vendo? Incomodava mais. Então... agora o Alba tá mais quietinho. Tá isentão. Tá mais quietinho. Tá quietinho, Alba Spider. Mas eu entrei no Instagram dele, cara, só foto com a mulher. Apaixonadaço. Mudou. O Alba é um cara... É tudo pra disfarçar, né? O que acontece no mundo real, né? Você vê, né? Já achei só homem. Ô, Eduardo, por que o Carluxo... Eu vejo que ele não dá entrevista, né? O Carluxo, o nosso 02, né? Ele não gosta, mas ele gosta de ficar na dele lá, mexer na rede social. Não é muito de dar entrevista mesmo, não. Difícil. Ele dá entrevista pra Leda Nagli, uma coisa ou outra, assim, mas bem raramente. Como é que é a relação de vocês, entre irmãos, assim? Cara, que o Renan veio aqui, entre nós é tranquilo. Até com o Renan mesmo, né, que não é da política. Às vezes dá uma zoada, etc e tal. Tá seguindo o caminho dele lá de TikToker, YouTuber, mas enfim, se você tá pingando dinheiro na conta dele, tá pagando as contas dele... o problema é dele, não sou eu que vou querer dizer, olha, você tem que fazer faculdade, fazer isso, Mas fazer ele deu um aquilo. cavalo de pau. O seu irmão mais novo, Zé? O Renan. Renan. É o 04. É 04, desculpa. 04. Ele... É o do condomínio. Você não viu que ele agora tá postando vários vídeos que tá estudando. Falaram que foi depois da entrevista pro Pânico. Tá vendo? Tu Tu perguntou pra ele, tu faz faculdade? Aí ele, nem que sim, nem que não, Ele pelo tá contrário. mega Aí fazendo, ele sentiu o golpe, falou, não, vou fazer alguma coisa na minha vida pra Ele sentiu alguma o coisa golpe. certa. É um cavalo de pau. Ele sentiu o golpe, eu tocou o telefone. O que tá fazendo da vida aí, Porra, moleque? essa aí, moleque. Tá fazendo da vida aí, Uma moleque? violência psicológica. Ele Moleque, falou até entra que na porra ele- da faculdade. o presidente não segue E não segue mesmo, eu fui checar, não Mas segue. o presidente de TikTok não me segue também, não. Também não, né? Não, ele falou que ele foi expulso do grupo de família, é verdade? Não, acho que não. Ele falou que no primeiro momento ele falou ele isso, mas pegou depois ele falou que petista. ele acha que nem tem grupo.
Eu não tenho grupo da minha família, não. Você não tem grupo com seus brothers, com seus irmãos? Não pode, Não. pô. Um áudio dos caras acabou tudo. Rapaz, falar com o Flávio é dificílimo, cara. Você acha que é fácil assim? Grupo? O Flávio é Difícil muito falar mais com ele, velho que pô. você? Quanto Não, o Flávio tá com 40. O Flávio tá com 40 ou 41. Ah, vocês são bem novos, né? O Você Flávio tá é de com quanto? 81, Ah. o Carlos é de 82, eu sou de 84. Ah, tá. Mas É entre bem- um e bem outro a próximo. diferença é 1 ano e meio. Bem Foi próximo. um em cima do outro. Legal. Desculpa, você ia Imagina, falar? não, eu queria saber ainda nesse começo, nesse preâmbulo, se você imaginou em algum momento na sua vida política que as coisas iam ganhar uma proporção tão grande em termos de polarização. Porque a gente estava falando com uma psiquiatra agora há pouco e as pessoas, elas realmente mudam. A gente foi, por exemplo, a gente estava no Bela Paulista Nossa. e aparece um cara fazendo assim na cara do Adrilles, né? Enfiou o Lula na cara Hostilizando a gente. Quer dizer, as coisas elas ganharam uma proporção que a gente nunca imaginaria há 10, 15 anos atrás. E você acha que esse movimento ele vai continuar nesse período eleitoral? Você acha que vai ganhar ainda mais espaço? Porque tem muito, por exemplo, você está sendo candidato a federal de novo. Você só pode sair candidato a federal de novo. Você acha que existe mais espaço para a direita crescer e se consolidar enquanto uma força de pensamento e de mobilização? Com certeza, com certeza. A esquerda ela é uma minoria que ainda engana uma parcela da população brasileira que é de direita. Isso aí não tenha dúvidas disso. O brasileiro ele é conservador sem saber que é conservador. Mas o cara lá, vamos lá, o cara lá no sertão, ele tem a fé dele, ele tem a padroeira da cidade, ele vai naquela festa, ele pede a Deus para chover. Enfim, são pessoas que sabem que roubar é errado, por mais humildes que sejam, são incapazes de roubar um par de chinela havaianas. Então essa pessoa, ela é conservadora sem saber. Se você falar para ela, olha só, o Lula tá falando que ladrão de celular não tem que ser preso, que vai resolver a guerra tomando uma cervejinha, que é a favor do aborto, vai incentivar o aborto. Se você começar a falar todas as pautas que o Lula tem falado que vai fazer, essa pessoa ela vai se dar conta que, olha, realmente, isso daí é o que eu não sou. Quem é anti... A esquerda é que é antinatural. A esquerda ela quer fazer o quê? Ela quer destruir as coisas que dão certo. Quer destruir com a família, quer botar aborto, enfim, N coisas. E aí você percebe que realmente, se um dos conceitos de conservador ser contrário à esquerda, o cara vai se descobrir conservador Mas de você acha direita. que essa ficha tá caindo? Ou, Eu por acho que exemplo, tá, eu acho que tá. Vocês têm uma resistência muito grande que eu enfrento também no que se Antônio, refere à mídia. A mídia faz um trabalho muito forte de desinformação, a grande mídia em geral. É por isso que eu falo, até inclusive, eu tomo muito cuidado quando eu vou marretar alguma imprensa, ou eu falo, Globo, Estadão, Folha, uma ou outra ali, ou eu falo parte da imprensa. Porque várias vezes, poxa, se eu generalizar, eu tô botando você no meio do bolo. Claro. Sim. E se generalizar deputado, poxa, eu vou ser a primeira vítima, né, de botar no bolo lá com o pessoal que é meio estranho. Mas voltando à tua pergunta, Marco Antônio, eu acho que vai seguir polarizado enquanto a esquerda continuar com essa pauta identitária. Porque não tem mais debate. Cota. Eu sou contra a cota racial para a universidade. Então eu sou racista. Eu sou contra o kit gay e o PLC 122. Então eu sou homofóbico. Ou eu dou uma declaração qualquer. Não, você é contra as mulheres. Poxa, essa semana a gente viu lá a deputada Celina Leão presidindo uma sessão da comissão especial chamada PEC da Bondade. Eu vi lá. E o líder do PT foi lá bater a mão na mesa dela. Eu quero saber, cadê as feministas da bancada feminina da Câmara para fazer a nota de repúdio? Cadê os jornais para colocarem lá a cara do deputado federal do Reginaldo Lopes de Minas Gerais? Não tem. Por quê? Porque ainda é muito dominado pela esquerda os meios de comunicação, uma parte do judiciário, sindicatos, universidades. Todo mundo viu em 2018. O cara entrava com a camisa do Bolsonaro numa federal, era porrada. O cara no NB botou uma bandeira lá do Brasil Império, porrada. Isso é por quê? Porque os caras dominaram e o pensamento deles é que vale usar a violência se for para combater os que eles pensam fascistas. Porque eles acham que eles serão julgados pelo senso do futuro e não pelo mundo de agora. Então, na cabeça dele, vai ser um tribunal revolucionário, sei lá o que das quantas, que no futuro vai perdoar ele por tudo que ele faça. E na cabeça dele, ele está fazendo certo. Foi trocada aquela ideia antiga de comunista, né, de vender o futuro brilhante, onde todos vão ser iguais. Por quê? Porque isso não funciona mais. Por onde passou? Matou várias pessoas, milhões, mais do que todas as pragas, pandemias e guerras juntas, somadas na história dos seres humanos. O comunismo matou em 100 anos mais do que esse tanto de pessoas. E pelo fato de que o operário, que seria o caldo dessa revolução comunista,
Quando ele começa a trabalhar e parcela lá um freezer, um carro, consegue pagar a prestação da casa dele, ele não quer saber de revolução. Não. Ele quer saber de trabalhar mais para ter mais conforto. É isso. Que é o normal para nossa vida. Por que a gente trabalha? Eu quero dar uma vida boa para minha filha, eu quero viajar final do ano. É para isso que a gente trabalha, para ter um conforto. Como é que a gente... Então, só para concluir, então eles trocaram isso. Como esse discurso não funciona mais para ter militância, agora eles entraram com a pauta identitária. Apelaram. Como é que é a pauta identitária? Ele chega aqui para você, pô, cara, você não foi contratado no emprego? É porque você é nordestino, você é do Ceará, né? Ah, não, você não foi contratado? É porque você é negro. Ah, é porque você é mulher. É porque você é gorda. Tem PL agora de gordofobia no Congresso. Transfobia. Então, o cara, ele se acomoda muito bem. Ele fala, poxa, cara, tem alguém aqui para me proteger. Realmente, deve ser porque eu sou gordo. É muito mais confortável ser isso do que encarar de frente e falar, cara, vou superar esse desafio aqui e vou vencer essa merda. Quando eu era moleque no colégio, eu lembro que eu tirei 45 numa prova de geografia e eu fiquei chorando no corredor antes de entrar em casa. Eu subi pela escada, não fui nem pelo elevador. Aquele constrangimento, que pessoas poderiam ver como uma carga negativa, cara, foi o que me moveu para eu estudar, conseguir tirar notas acima da média nos bimestres seguintes e passar de ano. Se eu não tivesse essa força de vontade, eu não teria passado na FRJ. Eu não teria tentado o concurso da Polícia Federal. Então olha como é que foi bom eu lá atrás me ferrar. Você aprende com os seus erros. Mas, infelizmente, tem muita gente que é mais fácil transferir a responsabilidade. Assim. Como o presidente falou, finalizando. Tem um cara que falha lá na cama, fala que a culpa é do Bolsonaro. Você ia falar, né, Alba? Eu ia falar nesse mesmo contexto? Nessa questão da pauta cultural. Porque, por exemplo, como é que a gente muda isso, Eduardo? Porque a gente vê lá, um cara de direita, ele é hostilizado. Ali, hostilizado, e aí a mídia, boa parte da mídia vai lá e... vai dizer que você já foi hostilizado. Tranquilo, tá tranquilo. Agora, quando é o cara da direita que provavelmente hostiliza, o negócio sai em todas as capas, é matéria especial. Como é que muda? Como é que você equilibra essa guerra social, sendo que um é autoritário e o outro... Ele não chega a ter organização e nem o viés autoritário que é a questão da direita. Mas assim, um se alimenta do outro também, né? Sim, mas a gente não vê... A questão é que sempre parece pior o cara da direita. Bom, só antes eu vou avisar o seguinte, ó. Daqui a pouquinho a gente vai encerrar a live do programa Pânico. Pra você continuar assistindo aqui, é só no canal do Mais Um Podcast, beleza? Então vem aqui pro nosso canal. Desculpa, é essa guerra cultural então, mas você não acha? Por exemplo, vocês pegam uma pauta, porque muitas vezes a gente vê que essas pautas de esquerda são absolutamente estéticas. É tudo muito superficial. Não é tipo, então, você coloca um negro aqui, tá resolvido, se coloca uma mulher ali, tá resolvido. Se botar a mulher na presença da Caixa, não tá resolvido, não. Ninguém falou nada. Mas voltando à questão, Alba, primeiro, a gente dormiu muitas décadas vendo só futebol e novela. Então a esquerda, ela dominou. Isso não vem de hoje. Se a gente parar para ver, eu falei do Gramsci. Vamos lá, vamos botar o chapéu de alumínio, né? E vamos lá para Gramsci. Gramsci é o italiano que é um dos fundadores do Partido Comunista Italiano. Faleceu no final dos anos 30. Escreveu lá os cadernos do cárcere. Foi transformado em livro. Chegou no Brasil nos anos 60. O que esse livro falava? Ao contrário do que a gente tinha até os anos 60, que era a tomada do poder pela força, Revolução Bolchevique, Revolução Chinesa de 49, Cubana de 59, ao contrário do que a tomada do poder pela força pregava, o Gramsci falou que o melhor tipo de domínio seria o cultural. Sim. Seria o mais permanente, seria o mais adequado para o Ocidente, com instituições fortes, etc. e tal. Ele deu uma cria aqui que se chama Paulo Freire. E a partir daí, essa ideologia começou a entrar nas universidades. Hoje em dia é fácil acusar o problema, né? Mas naquele tempo, nos anos 70, o regime militar, ele meio que relegou, ele não prestou atenção devida nas universidades. Então deixou lá o professor de história mentindo, o professor de geografia maconheiro, o pessoal se formando lá em humanas daquele jeito. E isso daí depois gerou um problema. Por quê? Porque hoje o juiz sai com ele sai da faculdade, passa no concurso para juiz, depois ele vira um trabalhador, preside um sindicato, vira um político, entra num jornal, ele entra com a cabeça intoxicada com aquilo sem nem saber que está doutrinado. E hoje os frutos se mostram, eles estão aí. A esquerda ela não tem nada de democrática. Né? Se for preciso matar e assassinar, eles fazem isso. Poxa, vê lá, o Bolsonaro, se ele tivesse morrido, você acha que o pessoal da esquerda ia chorar ou ia soltar fogos? Ia soltar fogos, porque para eles vale a pena você matar um opositor. Bem,
Isso diagnosticado, como é que a gente faz para mudar? Aí, filho, aí não vai ser em 4 anos, não. Vai ser a longo prazo, vai ser cada um fazendo o seu. Não tem salvador da pátria, o Eduardo, Jair Bolsonaro, o Paulo Guedes, não tem quem faça. Vai ter que ser a longo prazo, dia após dia, desmascarando esses caras, expondo a hipocrisia deles. A gente fica revoltado, porque é isso daí. O cara da esquerda zoa e explana tudo, fala o que quiser, não acontece nada. Exato. Alguém aqui que é identificado como não sendo de esquerda, opa, ferro. Como é que é, Paulo? Como é que é o nome daquela mulher lá da Folha, Maria, que estava lá no Twitter? Se você não votar no Lula, você já prepara o seu crachá de fascista. Marilice. A mulher estava falando, quem é contrário mas esse jogo é um jogo muito fácil, porque quando acusar alguém de algo, difamar alguém é muito fácil, sem prova. E o trabalho que você tem inverso de desconstruir essa imagem terrível é muito pior, é muito mais trabalhoso. Mas então, isso faz parte da estratégia deles. Faz parte da estratégia, então, apontar e acusar já. Marco Antônio, você é racista. Sim. Quanto tempo você vai precisar explicar para dizer que você não tem nada de racismo na sua história, que provavelmente você tem pessoas que convivem contigo que são negras, etc. Ele gastou um segundo, eu tenho que fazer uma 2 tese minutos, de doutorado. Muito rápido. Mas para vocês também, de certa forma, quando eu digo politicamente falando, e aí interesse político e tal, é bom se você ter um inimigo bem claro ali, não é? Porque vocês acaba sendo um jogo de retroalimentação ali, o herói, o anti-herói, a depender da perspectiva. Mas não é um jogo, pode até estar certo no resultado, mas não é um jogo que me interessa. Eu não fico feliz de jogar isso daí. Chega que tá falando de desenvolvimento econômico, de projeto que seja relevante, diminuição do tamanho do Estado, coisa que vai impactar na vida das pessoas de verdade. Eu chego no Congresso lá, às vezes, qual é a matéria? O tênis que o Bolsonaro usou para visitar o Putin na Rússia. Eu falo, cara, tá tendo uma guerra do outro lado do mundo, no celeiro da União Europeia, cara. O Brasil é o agro. Poxa, tem uma oportunidade aqui para bombar no mercado mundial, posicionar-se como potência do agro, fazer política internacional com isso. E o cara tá preocupado se o tênis dele é de couro ou de camurça. Eu falei, porra, cara, o nosso povo é que acaba sofrendo com esse debate raso. Entendeu? Enfim. E ainda paga o nosso salário alto para isso daí. E agora tem uma coisa que a gente discute muito, né? Sobre a fragmentação da direita. Como a galera da direita não consegue criar um bloco de think tank. De organização. Nos Estados Unidos você tem... Como é que é? Think tank. É muito think tank. É que nos Estados Unidos você tem o cara usa sapato sem meia, rapaz. Você tem um dia eu vou chegar e tem nem chulé, tem nem chulé. Não, mas é bem invisível. E eu passo talco. Mas só os inteligentes veem a meia. Passo talco. Não, tem talquinho. Granado. Tênis pé? Maravilhoso. Granado. Nossa, é muito... Porra, irmão, é tênis pé, caralho. Mas tudo bem. Tênis pé Maruel. O que eu queria te perguntar é o seguinte, por exemplo, aqui no Brasil, institutos de pesquisa em geral, tem gente que você conversa e fala, cara, entrei no instituto de pesquisa tal, não vou falar o nome. Você fala, gente, é uma pessoa com cabelo diferente da outra, assim, é cabelo azul, é isso, é aquilo tal. É um lugar que você fala, com certeza aqui não tem ninguém voltado a uma visão de direita. Só que daí você vai nos Estados Unidos, você tem Fundação Heritage, você tem uma série de entidades, de fundações que agregam pensadores conservadores, que agregam pensadores de direita, prestigiados no mundo inteiro. Você não acha que falta a gente encaminhar isso daí e com a ajuda de pessoas... Óbvio que tem gente que tá na política que... A política é um meio de líderes, né? Hoje tem muita gente medíocre, mas são pessoas que querem liderar assuntos, liderar debates. Você não acha que falta a direita se organizar melhor na sociedade civil também? Com certeza. Eu gosto muito de comparar com os Estados Unidos, porque lá a guerra ela é muito mais igual, é muito mais equilibrada, né, entre direita e esquerda. Justamente por isso, Marco Antônio, que você também deve saber. Poxa, lá tem Heritage Foundation. O Think Tank. Eu falei, Eduardo, sei nem que negócio é esse Think Tank. Think Tank é um local para as pessoas debaterem as ideias e não precisa do político, na semana de votação de um projeto, começar a estudar aquilo dali, que ele já sabe como se posicionar. Já tem estatística, já tem dados, já tem informação consolidada, relatórios. Exato, tem tudo não é um machismo do cara. O cara tem dados, tem os institutos com credibilidade. A Heritage Foundation, ela tem um ranking internacional de liberdade econômica. O Brasil, eu falei com pessoas do governo, estavam procurando gente lá da Heritage Foundation para saber como é que eles fazem essa metodologia, porque o Brasil queria crescer nesse ranking da Heritage Foundation. Então, olha a importância disso. A gente está falando de um think tank, né? Eu citei como exemplo a Heritage Foundation, que consegue fazer um guia internacional para os países melhorarem.
É igual a CDE faz. Para você entrar na CDE, você tem que ter tantos requisitos. É transparência, é controle, é isso aqui de governança, é assim, assim, assado. Então é importante você ter think tanks. Aí tem Heritage Foundation, Leadership Institute. Por exemplo, tem outras associações, por exemplo, a NRA, National Rifle Association. É a maior associação do mundo. Acho que tem ali 3 a 5 milhões de associados. Tinha gente do mundo inteiro, inclusive, não só dos Estados Unidos. Eu já me associei como membro lá. E vários outros. Tem Partido Republicano. Você tem imprensa lá, tipo uma Fox News. O Tucker Carlson é a maior audiência dos Estados Unidos. E é um cara de direita. Então, assim, com essas estruturas, a guerra, ela nunca visa a próxima eleição. Ela é permanente. Então, aqui no Brasil, eu vejo que agora que a gente perdeu a vergonha de dizer que é de direita, muito mais pessoas se assumindo de direita, sabendo o que é ser conservador, o que é ser um liberal clássico na economia, a gente começa a engatinhar. Então, assim, são pequenos. Tem o MP Própria Sociedade. Dia 9 de julho agora vai ter a maior manifestação do Brasil de atiradores dos CACs, organizada pelo ProArmas em Brasília. Eu também, nessa pegada, fundei lá o meu institutozinho, conservador liberal. Já estamos fazendo o CIPEC. Tá que é o maior plantando as conservador. sementes aqui, é isso? É, com 50 anos de atraso, mas estamos. Mas e tem esses que- institutos todos, sim, Heritage, tem que ter. a ACU, que organiza o CIPEC, são todas de 73, 74. É Ronald Porque Reagan. eu acabei de passar uma notícia Mas- no Pânico, mas não- 33 milhões de brasileiros passando fome. Aí você vai ver lá Oxfam, é Instituto Inglês, é uma entidade associativa inglesa Sim. totalmente de esquerda. Aí você vai ver o Coppola Twitter dos desmascarou. diretores. É tudo enviesado, é tudo gente que tem um viés de querer aniquilar qualquer pensamento de direita, não é abrir um espaço de E é debate sempre saudável. assim, é sempre... Por exemplo, eu fiz um vídeo esses tempos desmascarando como é que é a metodologia da Genial Quest, pesquisa, que é vinculada, de repente até vinculada aqui na Jovem Pan. Aí fica a dica pra vocês, se vocês vincularem aqui. Como é que eles fazem? Eu peguei um estado como, por exemplo, Só Maranhão. ontem da Quest. Eles foram e teve gente indo pra rua no dia que saiu a prisão do Milton Ribeiro. Dá até pra falar sobre isso aí depois. Mas enfim, os caras, eles botam a equipe deles no Maranhão. Beleza, vão lá no Maranhão fazer pesquisa pra presidente. Aí o cara vai em São Luís, vai em uma ou outra cidade. Aí você vai ver, o cara não vai em Imperatriz. Segunda maior cidade do Maranhão, o cara Vão não só vai. nas cidades onde Por quê? o- Porque o Bolsonaro ganhou em Imperatriz. E aí eles chegam a esses resultados aí maravilhosos. Cara, não tem como o Lula tá ganhando no primeiro turno, cara. Se ele tem praticamente o dobro do Bolsonaro, era pra ele ser levado no colo aí dos braços do povo, cara. O cara tem que falsificar a foto lá em Salvador pra dizer que tinha gente na manifestação dele. Ou então, tomar de assalto, né? Tomou de assalto uma o movimento. procissão de 2 de julho, que já é tradicional e famosa em Salvador. É a mesma coisa chegar aqui, pegar o Alba, Carnaval do Rio de Janeiro, bota ele na frente do Sambódromo, bate a foto, aí o Alba está com o povo. Aclamado pelo Do lado povo. da Ivete Sangalo. O Alba, Tem o apoio de populares. Mas você é popular. E a possibilidade? Obrigado. Qual que é a tua primeira Peraí, decisão se o... Diga. Falando em popularidade, Tá. na última eleição, né? Tem o famoso papagaio de pirata, né? Frota, Joyce, a galera que colou no Bolsonaro pra ser eleito. Nessa eleição, como vocês vão fazer pra filtrar essa galera? Porque tem uma galera já colando, já falando que tá Bolsonaro, que é esses Bolsonaro, daí já saíram, Dória. né? Sim, os novos agora, que já tem uma casta nova. Reciclar Você tudo. tem saudade uma casta- de Alexandre Frota, ô Dudu? Era seu parceiro, esse aí. Colava de Saia você. contigo aí de noite. Você é só sombra. Virou fiscal de nunca saiu balada comigo. esse cara. Essa não. Virou é fiscal verdade. de balada. Fiscal de... É inacreditável. Não, o cara chegava, tu já viu os vídeos dele, cara? Uma vez me Eu mandaram um vi. vídeo lá. Papagaio do Nico. Algum assessor ineficiente botou um vídeo dele no grupo lá do gabinete. Cara, o cara chegava com distintivo. Colega, eu queria saber quem são os colegas dele da Polícia Civil, que vai todo mundo junto lá, pé na porta. Cara, parecia que tava fechando a boca de fumo, cara. Falei, pô. Surreal. Mas Ele pegou enfim, o Gabigol lá. Pegou o Gabigol no cassininho. Aquele cassininho que... deixa pra lá. Deixa pra lá. Mas então... a A pergunta era o que o Delari fez Como você vai fazer pra limpar essa galera aí? Uma turma pra... Pô, Delari, não tem E se que... tem alguém tentando voltar, reatar os laços com... Assim, o que aconteceu? O que ficou marcado como sendo ali os traíras do PSL foi em outubro de 2019, quando o líder, que era o delegado Valdir, começou a orientar contra o governo Bolsonaro, dentro do plenário. Aí um grupo de deputados se reuniu e falou, vamos assinar uma ficha, uma lista, para que tenhamos um novo líder, né? Para derrubar o Valdir e botar um novo líder. Perfeito. Não tinha nenhum nome de consenso. Aí acabou que a Bia se sugeriu, veio meu nome, vamos lá, beleza, vamos topar, vamos botar para frente. E por um voto, eu consegui a liderança do partido, tá? Por um voto.
Beleza. Os que não votaram em mim, inicialmente ficaram sendo taxados como traíras, que a gente fez a lista e falou, esses daqui votaram, esses que não votaram. Por que não votaram por quê? Será que tá difícil? O cara foi eleito, a Joyce falava que era mais filha que os filhos. Sim. A Daiane Pimentel era Bolsonaro de saia. O Julian Lemos era o Bolsonaro da segurança pública. Calma aí, irmão, tem 9 meses de mandato, o cara não consegue assinar uma lista que o presidente tá falando pra ele assinar? O que esses caras querem? Querem candidaturas à prefeitura, querem fundo partidário para campanha, e todos eles caíram do cavalo. Todos eles serão candidatos a prefeito. A Joyce, ela perdeu aqui, na época eu lembro que eu vi o quanto de votos que ela teve em São Paulo, ela reduziu aí para mais de 100 mil votos só em São Paulo. Daiane Pimentel também, reduziu lá uns 20, 10%, sei lá, na cidade dela, em Feira de Santana. Como é que a gente faz para não ter traidor? É impossível. Dá para reduzir tendo uma peneira, um filtro mais qualificado. Agora, garantir, não tem como. É porque, assim, 50% foi muita coisa de traíra. Foi muita coisa. Porque o partido, ele não teve... Vocês lembram que o Bolsonaro, ele era do Patriotas? Em fevereiro de 2018, pum, ele veio pro PSL. Em março de 2018, fechou a janela. Quem tá afiliado tá, quem não tá afiliado, só na próxima eleição. Então, foi um mês ali... Eu não tomei conta de nada do partido para saber quem é que ia se candidatar, quem é que não ia. Agora, pelo menos, né, eu sei melhor onde é que eu tô pisando, eu já sei quem são as pessoas que saíram já do partido, né? Eu já sei mais ou menos quem é que a gente tem que evitar. Agora, mas você sabe 100% é impossível. Mas, Eduardo, sabe o que é engraçado que eu vejo nesse fenômeno todo de transição e de traição? Teve o pessoal da direita limpinha, que é um pessoal que fazia um discurso, de novo, né? Volta para a questão estética do discurso, de querer apontar, nossa, o governo ideal seria assim. E daí começa a negociar com o Centrão, fala, não, tá errado. E começa a tentar empechar algum tipo de ilegalidade, algum tipo de situação abusiva. Para mim, o maior idiota útil hoje que existe na verdade, é esse grupo da direita limpinha, que na verdade também não é muito trabalhando de direita. Porque existe uma coisa que eu queria que você falasse também, é o seguinte, existe muita gente de esquerda que fala que é direita, tipo o Joel Pinheiro. Lembra do Joel, do Morning Show? Ele fala que é direita? Ele fala que é liberal. O Adriles brincava que ele é liberal do Kremlin. Só que não tem... Liberal do Kremlin. Só que não tem o oposto, que é o cara de direita que fala que é de esquerda. Você entende como é engraçado? Que é aquele fenômeno da janela de Overton, né? Depende. Eles empurram muito essa pauta. Então o cara se assume como de direita. Você não acha que isso tem muita manipulação também? É importante saber fiscalizar. Nessa manipulação eles jogam a gente pra extrema. Pra extrema direita. Se você parar pra pensar, qual é o máximo do comunismo? Não é um controle total do Estado sobre a economia e a sociedade? Beleza. Qual é o oposto do controle total? ANCAP. Ausência, é a ausência total. Narcocapitalismo. O cara não paga nem imposto, não tem forças armadas. Exatamente. É quase um mundo selvagem, né? O que nós somos? Nós somos um meio termo. Eu não defendo a ausência do Estado, mas eu defendo a diminuição do Estado. E aí a gente discute o que é o Estado mínimo. Forças armadas, é polícia, é hospital. Dá pra discutir isso daqui. Mas é um espectro de centro-direita. Nós somos conservadores nos valores e liberais na economia. Ponto. Mas essa janela de Overton, a percepção do pessoal é o quê? É que o PT e o pessoal são esquerda, né? São moderadinhos, só dá umas facadinhas no candidato presidente, não manda nada. Coisa né? leve. E aí, como você tá fora da janela aqui na direita, qualquer coisa fora pra cá pra direita virou extrema. Aí o cara bota no mesmo saco. ANCAP... Que misturam tudo. Não, porque daí aqui, misturam fascismo com nazismo e extrema-direita. Esse aqui vive na revolta de Atlas. Esse aqui vive na revolta de Atlas. Ele acha que um dia o Brasil vai ser um... saindo celeiro do mundo, pra mim, dos cristãos. Pra mim o problema também tá nesse ambiente docente. Mas não é ruim também quando tem essa coisa de um pacotão ideológico, Dudu, esse negócio do... Monolito. Mas é que a gente não defende monolito. Se eu for... acredito em Deus e tal, mas... Não, eu tenho que ser abortista, eu tenho que ser a favor das armas, tem que ter o pacote da... Não é? Você não Mas acha o que próprio, olha só, um dos pais do conservadorismo moderno, que é o Edmund Burke, ele, por definição, falava que o conservadorismo não tem definição. Né? Por quê? Porque a gente está sempre o quê? Sempre se aperfeiçoando. Nós somos reformistas. O pessoal da esquerda revolucionária, ele quer botar... A casa precisa de reforma, ele quer botar a casa abaixo e construir uma casa totalmente nova. É paredão. É Oscar Niemeyer, né? Quer construir lá um negócio totalmente novo.
Enquanto que a gente não, a gente quer o quê? Reformar. Sim. Calma aí, a calçada tá bonita, né? A porta de entrada tá boa, aquela janela tem que trocar, o telhado tem que trocar. Então, isso daí é que é ser conservador. Então você tá sempre em constante reforma. Hoje em dia, o pessoal tem algumas pautas que mexem mais com os ânimos do pessoal, né? Aborto, por exemplo. Fica difícil o cara falar que, poxa, não, eu sou a favor do aborto, mas sou conservador. Tá, você tá conservando o quê nesse sentido? Porque quando você fala que é contra o aborto, você tá conservando os valores judaico-cristãos. Uma cultura milenar, né, de confecção de uma família, que tem um filho, os pais cuidam do filho, etc. O casamento mesmo, ele serve para proteger a mulher, cara. Imagina só. Quem é que... Vamos lá, Alba, você que é um cara descolado. Belo topete. Você era um garotão adolescente. Você começou a dar beijo na menina, começou a namorar. Certo. Quem é que avançava o sinal vermelho? Era você ou era ela? Óbvio que era você. Quem bota o freio, que é a mulher. Sim. Se a mulher chegasse e começasse a transar com todo mundo, ela saberia quem é o pai da criança? Não. Ela provavelmente seria mãe solteira. Os filhos do fã. Dá até pra ser mãe solteira. Vai ter que ralar o dobro. Poxa, eu tenho uma filha agora de 1 ano e 8 meses. Cara, eu divido várias responsabilidades com a minha esposa. Se ela tivesse que tomar conta sozinha da criança, cara, coitada dela. Sim. E ainda ia ter que se virar para se sustentar, sozinha. Então o casamento, ele serve para proteger a mulher e para o pai ter vergonha na cara e ter a responsabilidade de criar aquele filho. Ponto. Ah, os dois caras querem morar sozinho? Não tem problema. Inclusive, hoje em dia, a lei, ela já permite a sucessão patrimonial. Se eles estiverem realmente numa união estável, quando um falecer, o outro vai herdar, né, o patrimônio dele. E ponto. Então, assim, a esquerda, ela vem sempre assim. Não, o casamento é uma pauta que fere os homossexuais. Os homossexuais têm que casar. Aí faz o PLC 122, obrigando a casar dentro da igreja. Eu falo, calma aí, cara, já começou errado. Igreja é uma associação. Quem vai para a igreja se submete àquelas regras da igreja. Você não gostou, meu filho? Você cria a sua igreja ou você não vai. Não tem um Estado que se meter dentro da igreja para falar, vai ter que ser assim, vai ter que ser assado. Enfim, eu tô querendo dizer isso daqui, por quê? Porque a igreja, a esquerda, ela começa falando do homossexual. Aí daqui a pouco ela vai pro poliamor. Aí daqui a pouco ela vai falando que o amor justifica tudo. Então acaba que tudo é nada. Poxa, se o amor justifica tudo, eu amo meu cachorro. Eu vou me casar com meu cachorro? Poxa, já começa... Eu tô falando sério, porque... Sim. Você vai, não sei se vai lembrar. Tinha um cara lá... Tem gente que é louco o suficiente pra fazer isso. Poxa, tem gente que fica se fantasiando de animalzinho, o cara acha que é cachorro e você tem que respeitar ele como cachorro, como gato. Já viu esse negócio? Tem um documentário chamado What is a Woman? What is a Woman, muito bom do Daily Wire, que fala, e inclusive ele faz uma entrevista com uma mulher que se acha loba. Deixa eu só fazer Mas você não é lobo pra dizer o que é lobo. Ele pergunta isso. É verdade, lugar de fala. Deixa eu só fazer o adendo nosso aqui, ó. Por favor, você que está acompanhando, tem muita gente acompanhando no canal do Programa Pânico. Vem agora pro canal do Mais Um Podcast, porque essa live do Programa Pânico vai ser encerrada. Então vou te dar alguns caminhos aí. Na descrição do Programa Pânico você acha o nosso canal, ou o Delari está flodando o chat. Como de costume, ele fica lá colocando o link do nosso canal aqui. Vamos dar um up. Eu tô pra aqui gente curtindo. E se inscrevam, óbvio, tem muita gente nova hoje. Por favor, vocês se inscrevam no nosso humilde podcast aqui, que cá estamos todas terças e sextas. Excepcionalmente hoje abrimos aqui pro nosso parceiro Eduardo Bolsonaro, que inclusive a Dirce está aqui conosco. Olha a Dirce ali. Fazer a pergunta dela. Ela é apaixonada pelo Dudu. Diga lá. Eu não fui lá porque o Ceará tava lá. Mas depois treta. Ceará mandou Chama pergunta. o Ceará. Mas para concluir. Por exemplo, o pessoal fica falando que o Bolsonaro é homofóbico. O Bolsonaro tá impedindo algum homossexual de fazer sexo? Não. Ele fez alguma lei para impedir mulher morando com mulher? Não. Aí vamos lá. O que o homossexual quer? Ele quer sair na rua e tomar um tiro na cabeça para roubar o celular dele? Não. Ele quer ter viver num país com menor desemprego? Sim. O governo Bolsonaro está reduziu de pouco tempo atrás, estava em 14%. Agora a gente chegou a 1 dígito de desemprego. Tá aí, 9,5%, 9 alguma coisa. Sim. Então, ocorre um bombardeamento midiático diário na tua cabeça, falando de homossexual, e o cara inverte a ordem de prioridades dele. Ele coloca esse tipo de pauta à frente da sua própria segurança, à frente da economia, à frente de combate à corrupção, à frente da educação. Então é uma loucura isso que a gente está vivendo. Quando, na verdade, né, pelo menos o que eu acho que seja normal é que você preze pela sua vida, para continuar tocando a sua vida, né? Então vem aí a segurança, é uma polícia bem estruturada, é a apreensão de drogas para não inundar a tua casa com cocaína e assim por diante.
Posso entrar na pauta bomba? Manda bala, manda bala. Vai. Essa questão do PT e do PCC, Eduardo, qual é a tua análise disso? Pra mim não é novidade não, Alba. Assim, que eu já vivo ali no meio político. Né? Agora, o que traz a novidade é que não é uma pessoa de oposição que tá falando, né? O Marcos Valério, que tava dentro do esquema, o operador ali do mensalão. Inclusive, vai lembrar, em 2005, antes dele ser preso, ele teve encontro secreto junto com o deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, na garagem da Câmara. Então era uma pessoa do quintal do PT. E ele está falando não só do envolvimento com o PCC, lavagem de dinheiro, caixa de 100 milhões de reais provavelmente para uso em campanha eleitoral de candidatos do PT. E aí você está falando de senador, deputado federal, deputado estadual, mas também disse categoricamente que o Lula é um dos mandantes do assassinato, sequestro, tortura e assassinato do ex-prefeito Celso Daniel. E ele foi torturado por quê? Para entregar o dossiê que ele tinha. O Celso Daniel, ele estava sendo um entrave no esquema do PT, que era sempre assim, né? Ou era bicho, ou era lixo, ou era o transporte público. Van, ônibus ilegal e etc. Então ele estava mudando a configuração de arrecadação e não concordava com a destinação que estava sendo dada ao dinheiro. E aí ele virou um problema. Ele virou um problema, a galera passou o cerol nele. E outra coisa que eu sempre falo, ele foi torturado, por quê? Porque o cadáver, se você der com um pau no cadáver, não acontece nada. Como uma pessoa viva, se você der com um pau, vai ficar roxo, vai ficar vermelho, vai ter o hematoma. E ele estava cheio de hematomas. E aí você começa a ver outra coisa. As 8 últimas pessoas que tiveram contato com ele morreram. Capitão Derrite, inclusive, fez um discurso essa semana na Comissão de Segurança Pública, citando o nome de um por um. E também, pelo menos a dona da pensão onde o Adélio Bispo ficou em Juiz de Fora faleceu, e tem um outro cara aí que vale a pena também pesquisar, que também faleceu. Tudo arquivo. Ou seja, a história ela só vai se repetindo, o modus operandi é o mesmo. Mas eu posso te falar uma coisa que eu acho sensacional. Essa história é cabulosa. Quando você escuta, antes da entrevista que o Tucker Carlson fez com o Bolsonaro, ele falando em inglês, assim, é engraçado isso. Você fala, cara, eu não tô acreditando que isso aconteceu no meu país. Tipo, a loucura da facada e dos parece um país-eco de... parece que é um país-eco da África subsaariana, que é uma coisa que não tem ambiente você vê democrático. Isso aí quando eu assisti Narcos, Colômbia. É uma coisa meio fantástica, assim, meio fora a realidade superando a ficção, né? Mas nessa linha, entrando dentro dessa questão dos vínculos espúrios do PT, não só com essas bandas podres aí do narcotráfico, mas agora na campanha. Como que você acha que vai ser essa campanha em termos de apoio? Porque também a gente estava debatendo isso daí no Pânico. A que você atribui o empresário, o cara do mercado financeiro, abraçar o Lula, beijar o cangote do Lula como se fosse uma princesa virgem da Inglaterra, assim, como se fosse uma pessoa áurea, casta. Mas você não quer falar mais sobre esse caso do Marcos Valério? Só para concluir, sim, né? E eu acho que o Marcos... Mas eu vou voltar nessa daí. O Marcos Valério, eu acho que ele tá falando isso tudo porque ele tá com medo de morrer. Tá? Ele acha que ele pode ser assassinado. Ele tem 2 meses, mais ou menos, ele progrediu pro sistema aberto. Então... ele tá dando sopa na rua. Ele tá em... de repente ele tá indo na padaria. Exato. De repente ele tá fazendo compra no mercado. De repente vai que pega um carro ali sem querer atropelar ele. Porque ele é uma pessoa que sabe muita coisa. Olhem as fitas no tempo de 2005, quando veio à tona a CPI do Mensalão e todo esse caso. Ele chega falando com geral. Ele fala com cumprimento. Ele era respeitado como empresário pelos políticos. Então ele é uma pessoa desse meio. Ele deve saber muita coisa. E outra, ele tem certeza que ele foi o trouxa que pagou o pato dos esquemas do PT. Né? O Zé Dirceu tá livre há quanto tempo? O Zé Dirceu foi condenado não só no regime militar, mas vamos pular essa parte. Ele foi no Mensalão, no Petrolão, pode pedir música no Fantástico, tava solto. Né? Os outros todos figurões soltos. O chefe da quadrilha tá concorrendo à presidência da República e ele lá só conseguiu agora o semiaberto há coisa de 2 meses atrás. Então, certamente, ele deve estar cheio de ódio no coração, deve estar temendo pela vida dele também. E eu acho que é por isso que ele está abrindo o bico. E é por isso que eu também creio que há uma chance dele lá na Comissão de Segurança Pública. Eu não descartaria isso. Tá? Para a gente perguntar para ele, que relação é essa aí com o PT? Como é que você sabe que o Lula é mandante? Ele fez uma delação para a Polícia Federal que foi homologada pelo STF, pelo Celso de Mello, que não dá para dizer que é um ministro bolsonarista.
Então, tudo indica que ele está falando a verdade. Até porque se numa delação ele não fala a verdade, ele não recebe os benefícios, né, de redução de pena. Então vamos ver as cenas do próximo capítulo. Sabe o que é engraçado nisso aí? Mídia grande, não vi lugar nenhum. A Globo não falou nada. Falou. Até agora, eu posso estar errado. Acho que ontem saiu alguma coisa. Eu Não sei. eu creio que É que eu nas não assisto últimas mais horas. Jornal Nacional. Nas últimas horas, seu nome saiu em alguns portais aí. Ô, Eduardo, e só pra... Por exemplo, a gente Junto tá o falando Marcos aqui... Valério. A gente tá falando... Já falou do Petrolão, do Mensalão. A gente tá falando de um possível, né, envolvimento do partido, de facção criminosa, Partido com partido. com o presidente Lula. Quer dizer, isso bateria todos os recordes do grau, até do próprio PT. Mais do que isso, só se o cara votar realmente no Beira-Mar. Só. No Marcola. Mas, literalmente é o que eu tô falando. Mais do que isso, um Lula candidato com todos esses vínculos, só se o cara apertar o 13 e votar no Marcola. Assim, o PCC não precisa de partido, né? Porque o partido dele já é o PT. Vale lembrar, em 1990, quando foi criado o Grupo Foro de São Paulo, na abertura do Foro de São Paulo foi lida uma carta de um dos líderes da Farc. Sim. Foro de São Paulo é o grupo que tinha Lula, Fidel Castro, né, as Farc e vários outros partidos de esquerda que 10 anos depois chegariam ao poder. Em 99 foi eleito Hugo Chávez, Foro de São Paulo. 2002 foi o Lula, Foro de São Paulo. Bachelet no Chile, Foro de São Paulo. 2006 Evo Morales, Foro de São Paulo. O Correa no Equador, Foro de São Paulo. Mujica no Uruguai, o Lugo no Paraguai. Eles dominaram isso tudo daqui. E todos eles partem do Foro de São Paulo junto com as Farc. Será que agora a pessoa, né, que acha que não, o tema de liberação das drogas, legalização, só tem a ver com a minha liberdade. Será que dá para você entender que tem pessoas que advogam pela legalização das drogas para transformar os seus parceiros, como PCC, Farc, ELN, Comando Vermelho e empresário? Sim. Não precisa nem mais lavar dinheiro. Jeff Bezos. Exatamente, o cara não vai precisar lavar dinheiro, é o comércio mais lucrativo do mundo. E ele ainda acha que o traficante que está com um fuzil na boca de fumo vai arranjar um trabalho de carteira assinada no dia seguinte, né? O cara chega a ter esse nível de pensamento. E para concluir, legalização das drogas, acontece o que no direito a gente fala de abolício criminis. Eduardo, que raio de abolício criminis é isso? É o seguinte, quando um crime deixa de ser crime, quem está na cadeia por causa disso vai para a rua. Vocês imaginem, vocês que reclamam, né, junto comigo. No dia seguinte? No dia seguinte, automático. É oficial, o juiz da execução, o juiz da execução solta. Você tem que aplicar a lei mais benéfica pro réu que tá preso. Retroage. Se tráfico deixa de ser crime, no dia seguinte é você mandar pro juiz, o advogado, mandar pro juiz da execução a nova lei, e o juiz da execução vai ser obrigado a soltar. Não tinha pensado nisso. É bizarro. Isso daí não entra no debate. Caralho. Isso não entra no debate. E podem perguntar, quando vier aqui advogado, juiz, promotor, perguntem a eles. Abolício crimes, doutor, como é que é? É isso. Caralho. Que loucura. Bom, a gente tem muito assunto hoje, né? Muito assunto. Mas dá pra falar mais de PCC e Farc aí, hein? Então, não é legal ficar falando disso aí também. Não é legal atrair, né? Porra, mas... A gente falou com o Jorge Serrão, teve aqui. Fica tranquilo que aqui tem uma meia dúzia aqui, só com seus canos aqui. Eu tô tentando tirar meu cac. Eu quero tirar meu cac também. Porte de armas era uma boa. Livros no lugar de arma. Você quer continuar nesse tema? Você que manda, chega de PCC, pelo amor de Deus, vamos falar de arma, vamos falar de outra coisa aí. Mas então, arma, por exemplo, você acha que avançou? As armas é o seguinte, a insegurança pública... Olha só, eu quero ver se eu falar alguma besteira aqui, por favor, me interrompam. Tá. Vamos lá. Vocês já viram a polícia prender em flagrante um criminoso e ele ter aquela ficha de dar a volta no quarteirão, ficha criminal? Direto. Você ligou no Datena ali, né? Agora pode falar que não é candidato, né? Você ligou no Datena ali, é uma meia dúzia por dia. Por quê? Desencarceramento. A gente foi na Comissão de Segurança Pública semana passada lá no CORE, muito bem recebido, um abraço aí pro delegado Fabrício Oliveira. Ele falou que em confronto com o CORE, que é a tropa de elite da Polícia Civil do Rio, 50% dos caras que morrem, metade deles já passaram pela cadeia. E os outros... Não, era metade, 50% é de ex-presos, né? O cara cumpriu pena e saiu. E os outros 30% mais ou menos tem algum tipo de passagem na polícia. Então, o que isso significa? Que o desencarceramento está na base da violência. Primeiro tripé. Segundo, o cara rouba a luz do dia, faz arrastão no meio do trânsito à luz do dia porque tem a certeza que ninguém vai conseguir reagir. Desarmamento.
E por último, o tráfico de drogas. Ou o cara está sob efeito de entorpecente na hora de fazer o crime, de cometer o crime dele, ou ele rouba você e vai voltar para a favela dominada pelo tráfico, onde ele consegue um abrigo seguro, ou ele é do novo cangaço, pega as armas alugadas com o chefão do tráfico, rouba o banco lá no interior e volta para devolver as armas e pagar a sua dívida. Então, no tripé nós temos desencarceramento, desarmamento e tráfico de drogas. O que a esquerda quer? Tráfico de drogas, ela quer legalizar o tráfico de drogas. Desarmamento, ela sempre quer mais desarmamento. E desencarceramento também. As ONGs, né, pastoral do não sei o quê, o movimento sei lá das quantas, elas reclamam do superlotamento dos presídios. Mas elas fazem de tudo para travar a construção de novos presídios. Inclusive tem dinheiro sobrando no fundo penitenciário para a construção de presídios. Então repara que se você combater o tráfico, que é o que está acontecendo, PF, PRF, apreendendo recordes de drogas e recordes na venda de valores apreendidos do tráfico. Se você encarar o desarmamento com uma nova visão, dando o direito ao cidadão de bem que cumprir os requisitos de ter sua arma, você também vai ter redução. E por último, se você manter o bandido mais tempo preso, ele certamente é menos tempo que ele vai delinquir em sociedade. É por isso que o Brasil experimentou em 2019 a maior queda do número de homicídios de toda a sua história. 21% menos homicídios. Nunca antes na história desse país a gente viu alguma coisa assim. Desde 1980, quando a gente começou a medir o número de homicídios, essa curva ela só tem aumentado. Pela primeira vez ela tem uma queda abrupta de 20%, justamente quando as pessoas estão tendo mais armas. Para finalizar, né, é porque o portal UOL, etc., eles esquecem, né? Eles reclamam, 1 milhão de armas vendidas desde o começo do governo Bolsonaro, 3 vezes mais o número de CACs, né? Caçadores, atiradores e colecionadores, já é maior do que o efetivo das Forças Armadas. Eles só se esquecem de dizer que, hoje em dia, 2021, né, dados de 2021, a gente está no mesmo número de homicídios de 1993. Era para essas ONGs aí de Sou da Paz, Viva Rio, Igarapé, Fórum da Segurança, era para eles estarem batendo palmas pro governo Bolsonaro, né? Proporcionalmente o mesmo número? Em números absolutos, não minto, em números proporcionais o mesmo de 1993. Tá. Eu vou me certificar. Tá. Eu sou super a favor. Por mim, a gente era aqui nos Estados Unidos. Por você era no metrô aqui. 100 pessoas. Era no metrô, clube de tiro no metrô. No Superman não acontece nada. Mas é maravilhoso isso. Eu acho que todo mundo tinha que ter arma em casa. É uma coisa linda pra se defender. Tá bom, Superman. Você tá se sentindo ameaçado? Eu tô armado aqui. Você tá, né? Deixa eu falar. Aí o pessoal fala, também. mas você... Eu tô tentando tirar meu CAC ainda, não vou tirar. Mas você fez o curso da Polícia Federal? Tá, mas o meu sangue não ficou azul e nem minha cabeça cresceu por causa disso. Manejar uma arma é muito mais simples do que dirigir um carro. Óbvio, você respeita até. Você cria uma noção de respeito e de atenção aos seus arredores, né? Existe isso também. Sim. Mas tem que estar ligado. Uma pessoa que anda com porte de arma, uma pessoa que anda com a arma, ela cria uma noção do ambiente onde ela tá. Pra se proteger, óbvio. Você vai ver, se você começar a aprofundar isso daí, por exemplo, pega os caras aí de rota, o pessoal de tropa de elite. Muito com a rota. Você pode ver, às vezes você vê, o cara ele sempre tá com a mão forte dele, que ele segura a arma livre. Ele nunca tá... Eles até se zoam por isso. Por exemplo, o cara tá com a caneca na mão aqui, bebendo um copo d'água. Aí ele vai com a direita, fica aqui com a direita marcando bobeira. O outro colega já vem e zoa. Ih, aí ó, se pintar alguma situação agora, você tem que trocar a caneca ou soltar a caneca pra meter a mão na arma. Chega nesse nível, entrar no banco. Não balança a mão. Você passa uma vez na frente, olhando de fora, olhando pra dentro do banco. Tá tranquilo? Volta e entra. Saiu do banco, sacou dinheiro? Atravessa a rua. Volta, atravessa de novo. Volta, atravessa pro outro lado de novo. Vê se não tem ninguém te seguindo pra saidinha de banco. Você fica muito mais ligado quando tá armado. Você entra de costas pra rua. Tô achando você quietinho, hein, Dedê? Não, tô gostando do papo. Quando fala assim, eu fico escutando. É sangue bom nosso... Eu gosto. Mas esse negócio de arma aí que... Ele é o que veio da favela, né? Esse aqui é da cidade Tiradentes. Vai ser o futuro vereador. Eu ia criticando aqui o PCC, tá tranquilo, irmão? Então, não tá tranquilo. Futuro vereador, vai te pedir apoio. E vai te pedir apoio, hein, do Bolsonaro. Não dá muita intimidade. O Gil Diniz tá aqui atrás, ó, deputado estadual. Pede apoio pra ele também, ó. Tamo junto. É lá de São Mateus. São Mateus, né? São Mateus? Puta, cidade Tiradentes, velho. Área de lazer. É, ali do... Eduardo, eu vou entrar na pauta que o Superman adora. Vou preparar a cama pra ele, mas eu vou por outra vertente que você vai entender. Lá vem. Como é que tá a campanha do teu pai,
vocês estão conversando do Senado para dar uma resposta pro Supremo agora em 2022. Ah, ouvimos boatos. Então. Ouvimos boatos. E depois porque quem que é o nome do Senado? Quem que é o nome do Senado? Ah, aqui em São Aqui Paulo? em São Paulo. Exatamente. Tá todo mundo... Todo mundo brigando essa vaga do Janaína. Senado, da Atena. Agora ouvi falar você não pode, Carlinha Zambelli Você também. não pode, né? Eu não posso. Obrigado, Superman. Ainda tá um pouquinho aberto. Mas assim, o que eu já ouvi falar nos bastidores é que tem como possibilidades a Carla Zambelli e também o ex-ministro da Ciência e Tecnologia, o Marcos Pontes. Um dos dois seria ali o candidato com maior apoio do governo. Eu acho que qualquer um dos dois já teria o meu voto. São pessoas que eu acredito que são fiéis aos propósitos do presidente e tem que ser, né? Eu vi a Janaína Pascoal falando, né? Bolsonaro quer eleger uma bancada de senadores de pau mandado. Eu falo, não, Gênia, quer eleger uma bancada de senadores oposição. Pô, para depois ter que ficar negociando dentro de cada votação. Poxa, é claro que ele quer uma bancada de senadores, pessoas próximas a ele. Mas será que não vale a pena uma conversa? Ou já tentaram? Cara, essa altura Senta do campeonato... aqui do meu lado, Janaína, vamos conversar. Veja bem, ó. É tipo, porque a pessoa tem uma visão muito purista às vezes. Você acompanha ela no Twitter? Ela perde assim, ela tem uma pauta que seria muito boa, ela teria coragem suficiente pra, enfim, fazer justiça e votar a favor ou contra um processo de impeachment do ministro da STF. Ponto. Bacana. Isso daí eu acho que ela cumpriria a missão. Mas assim, poxa, aí ela vai... estou apoiando o Moro no Paraná. Eu falo, puta... Aí depois ela volta, manda um outro tweet bom. Aí beleza, poxa, legal, vamos ver se dá pra conversar. Aí dá uma semana, ela vai, fala outra. Fala, poxa... Não dá, não o pessoal faz política chacota. é grupo, né? Política é grupo, você não tá sozinho lá, você tá em um grupo. Assim, quando você entra na arena política, não dá mais pra você ficar com postura de torcida. Sim. Você tá dentro de campo, a torcida pode xingar o juiz. Se o jogador xinga o juiz, é cartão vermelho. Entendeu? Então, assim, eu acho que falta esse certo amadurecimento. Não acho que é má pessoa, Janaína, não, tá? Mas ela, assim, é altos e baixos toda hora. E aí fica difícil, né? Poxa, é muito mais preferível você apoiar uma pessoa que tem uma proximidade maior contigo. Sim. Tá? A Janaína talvez possa ter o voto ali da direita por exclusão, né? É por isso que a gente tá vendo aí que existe uma lacuna onde dá para trabalhar um nome tipo o astronauta Marcos Pontes ou a própria Carla Zambelli. Então essa bola ainda tá rolando. Quem sabe aí nos próximos dias a gente não tem uma definição. Tem e você vê o teu futuro político também no Senado? Eu não. Quais são as suas ambições? Eu penso o seguinte, se eu fizer o melhor trabalho que eu puder fazer enquanto deputado federal, eu vou ter um bom futuro, né? Seja, tô falando profissionalmente, né? Seja ali sendo reeleito deputado federal ou indo para outro cargo, mas eu não almejo nenhum outro cargo atualmente, não. Dou graças a Deus, inclusive, que tem aí a proibição legal de eu sair candidato a qualquer outra coisa, que quando vem falar pra mim, você tem que sair governador, tem que sair senador, eu falo, gostaria muito, mas não posso. Mas, Eduardo, seria mais pro legislativo ou executivo? É muito futurologia, eu tô com 38 anos. Difícil, né? 38 anos você falar que, poxa, quero ser governador, quero ser presidente. É uma baita responsabilidade. E um prefeito de São Paulo? Eu acho o melhor cargo que existe, sabia? Chato. Perguntei pra ele. Não, toma aí. Tá bom, tudo bem. Você quer a minha arma, mano? Passa ele, passa ele. Mas Mas prefeito é bucha, cara, porque assim, você tá pensando em prefeito de São Paulo, que é o terceiro PIB do Brasil. Sim. O cara que é prefeito de interior, e normalmente a maioria das prefeituras do Brasil elas são quebradas, quer dizer, não são mais por causa da pandemia que o governo Bolsonaro mandou dinheiro pra caramba pra esses caras. Enfim, e vários deles, inclusive, agora estão apoiando o governo. Mas voltando à pergunta, o que é o mal do prefeito? É que se ele não tem uma relação boa com o Ministério Público, ele sai da prefeitura com um processo nas costas. De quê? De improbidade. O que é improbidade administrativa? É se você enriquecer ilicitamente, se você lesar o contribuinte ou se você ferir algum dos princípios constitucionais. E é aqui que mora o problema. Abre um leque gigantesco. Princípios constitucionais: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Vamos pegar a eficiência. Você na sua cidade, você está precisando de escola e hospital. Você constrói uma escola. Você não foi eficiente. Eu acho que você deveria construir um hospital. Pode até ser que não dê nada, mas só de eu te processar, você gastar com advogado e
e vai ter que gastar do seu bolso, porque você não vai ser mais prefeito, cara, tem uma penca de prefeito que sai com processo por improbidade administrativa por conta disso. Então, o que a gente fez no Congresso? Inclusive, fomos criticados por isso. A gente corrigiu esse erro na lei. A gente falou o seguinte, improbidade administrativa é só quando tem o dolo, é só quando tem a intenção. Aí a pessoa fala, Eduardo, mas você vai passar a mão na cabeça do cara que enriqueceu ilicitamente? Não. É só você pensar, enriquecimento ilícito, dá para ser na modalidade culposa? Na modalidade sem querer enriquecer ilicitamente? Não. Lesar o contribuinte? Difícil imaginar também. Agora, os princípios da administração pública, sem querer, dá para você violar vários deles. Né? Eu falei aí, por exemplo, moralidade. O presidente ia nomear o delegado federal Alexandre Ramagem. O Alexandre de Moraes, ele impediu a nomeação do Alexandre do Ramagem como diretor-geral da PF com base no princípio da moralidade. Porque é o que o Superman falou aqui. É um leque gigantesco. Você pode dar qualquer interpretação para isso. Entendeu? Subjetivo. Então a gente acabou com a modalidade culposa, que é cometer o crime sem querer. Isso não significa dizer, o cara que está respondendo por enriquecimento ilícito, ele vai continuar respondendo. Agora, o André Porciúncula, que é o cara que fechou a torneira da mamata da Lei Rouanet, ele respondia a mais de algumas boas dezenas, se não mais de uma centena de processos. Nessa tacada daí, 30 processos dele, mais ou menos, já foram arquivados. Por quê? Porque eram nessa covardia de ir para cima dele, culposamente feriu o princípio da publicidade. Poxa, não dá pro cara ficar respondendo isso. Porque a esquerda ela faz ativismo judicial e ela te atocha de processo de norte a sul do Brasil com base nessas besteiras aí. Bens pelo cansaço. Sim. E aquela história lá do embaixador? Isso já é antigo, mas o que deu? Como é que foi esse contexto? O Gustavo Lima me roubou o título. O barco dele, né? Inclusive, agora ele é embaixador. Eu vou entrar lá, é plágio, entendeu? Apropriação indébita ali, apropriação cultural. Ai, caralho. Entendeu? Embaixador. Gustavo, tá me devendo um show. Eu já tirei foto com ele no camarim já, sou fãzão. Gente fina? Poxa, gente finíssima. Dá tiro. Você lembra a vez que ele fez a matéria? Adorei, é isso aí. Ele dando tiro nos Estados Unidos com uma .50, animal. Aí foi lá, Gustavo Lima dá tiro uma semana após o massacre na escola tal. Tem que ser uma jornalista muito capciosa. Mas o embaixador Mas ele, não dá entrevista pra ninguém também, né? Porra, dá pro ratinho, dá pro fechamento dele. A gente tentou chamar ele várias vezes aí. Não precisa, né, cara? Não precisa, né? Pra quê, né? É verdade. Mas eu posso reiterar minha pergunta anterior? Vai lá, manda bala. Sobre empresários beijando a nuca, o lóbulo de Lula. E ao mesmo tempo que a própria campanha do Lula, e a gente passou aqui no mais um podcast, um programa recente, que você inclusive veiculou no seu Instagram, do Kaique Mafra. Do Kaique Mafra. Que foi... pelo que ele disse, pelos relatos dele, trancaram ele numa sala, ele foi torturado, inclusive foi o fotógrafo da Panorâmica. Você conheceu depois? Não, porque o fotógrafo oficial do Lula é o que fez a Panorâmica fake lá na Bahia. E segundo o Kaique Mafra, era ele que tava na sala falando, para de bater. Aí o segurança voltava a bater ele, pode parar agora. Fazendo o good cop. Como é que é? Ele fazia uma espécie de gangster, assim. Porque o segurança batia nele, e daí quem falava pro segurança parar de bater era o fotógrafo. Quem dava o comando. Para. Daí ele ficava perguntando, quem mandou vocês aqui? E o mal ali. O tira bom e tira mal ali. Isso. Good cop, bad cop. Agora, o relato dele era no mínimo pra abrir uma investigação e ser veiculado, né? Você imagina só, se os seguranças do Bolsonaro pega lá um Zé Mané lá do Lula lá, um come-capim daqueles lá, leva pra uma salinha, arrepia o cara, força ele a botar o dedo no celular pra apagar as fotos. Surreal. Pô, isso aí tá no Le Monde na França. Isso, no Diplomatique. E aqui, assim, quando eu recebi aquele vídeo, foi no WhatsApp, eu olhei assim, falei, o Kaique Mafra... Aí eu já olhei a gola da camisa dele e eu falei, pô, será que você apanhou na rua? Tá, vamos ver. Aí eu comecei a ver, eu falei, caraca, apanhou mesmo. E o relato dele parece muito fidedigno. Quando a gente é formado na Polícia Federal, tem uma cadeira lá que é interrogatório. Sim. Tática de interrogatório. Não é pra você torturar, não, mas é pra você perceber quando o cara tá mentindo, quando o cara tá te enrolando. E normalmente quando o cara tá mentindo, ele não fica olhando na tua cara. Sim, desvia. Quer ver só? Por exemplo, bota o close aqui no Dedê. Homem lindo. No DeLorean. Dedê. Olha Quer ver só? Olha pra câmera lá. Olha pra câmera lá. Olha que close. Em que ano você se formou na escola no segundo grau? Não lembro.
2005. Tá, Alba, bota no Alba lá. Alba, perdeu a virgindade com quantos anos? 16. O Alba tá mentindo, tá vendo? Tem coisa aí no meio. Ficou vermelho, coitado. Vou falar, foi semana passada. Não, mas olha só, brincadeiras à parte, existem alguns indícios. Por exemplo, é normal quando você pergunta pra pessoa algo que passou muito tempo, você busque na memória e você acabe olhando pra cima. Entendi. Então, se você vem, né, se você pergunta, poxa, o que aconteceu em 1989? E o cara de pronto já sai falando, ele normalmente já veio com uma história pronta. Então, assim, eu tô te dando um dos indícios, não é 100% de ver. O segredo é falar, não lembro. Mas enfim, e pelo Kaique Mafra, tem a narrativa, tem a voz, etc. Pelo trejeito do Kaique Mafra, ele parece estar falando a verdade. Tá mesmo. Ele falou que fez todos os exames, né? Agora, uma coisa que ia tirar todas as dúvidas era a fita do... Mas o que vai dar essa história? Nada? Não, é que não vai dar em depende. nada. Se a gente tivesse acesso às imagens da câmera de segurança, né? Dele saindo, entrando e saindo e o horário da sala, aí eu acho que teria uma história perfeita. Aí perfeita. Eu inverte não sei em que pé que tá isso. Você chegou a conversar com ele? Não, a gente tem que perguntar pra ele. Vamos vai ver. estar igual as urnas eletrônicas lá que deletaram os registros do hacker do Posso TSE. falar? Se o cara, se esse pessoal teve essa postura com ele meio profissional assim, né, bem profissional em termos de repreensão, tenho certeza que eles no minuto seguinte subiram na segurança e apagaram. Sim. Já chamaremos a nossa parceira Dirce. Mas antes eu quero te pedir uma dica. Se o Lula ganhar, qual que é a dica que você dá para um civil comum assim como nós? Compra dólar e vaza. Vai embora. E tu fica? Os caras Vocês ficam aqui na oposição? Mas nem pensa, ele tem certeza que ele não vai ganhar. Tem certeza, não tem como, cara. Como é que o cara líder na pesquisa não consegue botar o pé na rua, cara? Pelo amor de Deus. É muito A gente tá estranho vendo essa história de novo. Bolsonaro nunca ganhou em pesquisa nenhuma. Eu lembro aí, 1-2 semanas da eleição, tá lá, Bolsonaro perde pra todos no segundo Sim, eu vi turno. isso aí. Haddad não sei quando. Chega no final das contas, ganhou, né? Aí as pessoas falam, mas vocês estão contestando as urnas eletrônicas? Sim, cara pálida, com a autoridade de quem ganhou. Se a gente tivesse perdido, iam estar falando que nós éramos maus perdedores. Mas como a gente ganhou e nós não somos ditadores, a gente quer mais transparência. Quem perde com mais transparência na eleição? Ó, segundo o Alexandre de Moraes... Vocês estão falando os fala o nome, Lá vem ele com esses nomes. A gente já perdeu um canal. A gente perdeu. Calma, a gente perdeu já. Não, porque foi a entrevista do Alan dos Santos, que o Alan é persona não grata. É ótimo Puta, nome não, também. mais um Aqui, nome mais maravilhoso nome pro que- robozinho, Tudo o que robozinho tem- detectar. Tudo que Superman. tem tag no Instagram Eu é vou parar de proibido, falar, né? então. Pandemia não pode falar, eleitoral não pode falar. É bom aqui pra gente já destruir o nosso canal. Né? Já estamos parei. bem na ficar quieto. fita. Mas o que você ia falar? o que que Perdão. é? Vai Não, lá. porque Manda bala. existe, e eu queria ouvir um pouco você disso, eu bato muito na tecla do ativismo judicial e desse alinhamento que existe entre ministros do TSE, grande imprensa, ou velha imprensa, né, e a oposição. O discurso é o mesmo. Sim. Né? O fascismo está à espreita, atos antidemocráticos, e a grande ironia dessa brincadeira toda, verborrágica maluca, é que eles estão atravessando na Praça dos Três Poderes a competência deles, invadindo a competência de representantes eleitos pelo povo, né? Se candidatar, eles não querem, né? Exato. Então é isso que Você já imaginou o pessoal do STF vindo aqui pra São Paulo, dando um rolê lá na 25 de março, na Serra, pedindo voto? Cara, seria sensacional. Seria Eu tô falando o seguinte, ou as pessoas não iam reconhecer, porque não faz parte do dia 10 dela, ou as que reconhecessem, provavelmente teriam alguma reclamação. Porque é o seguinte, quando você vira ministro do STF, o cara tá garantido até 75 anos de idade, né? E depois que ele se aposentar, ainda pode advogar, dar palestra. Acabou a preocupação da vida dele. Ele não deve satisfação à população. Então ele acaba fazendo o que ele bem entender. É por isso que é interessante o projeto do Paulo Eduardo Martins, a PEC, que bota mandato fixo, né? O ministro do STF ele vai ter lá 5 ou 7 anos de mandato, seja lá o que for, e depois vai sair da cadeira. Não vitalício. É um dos requisitos ali, é um dos artigos da PEC dele. Só que eu acho o seguinte, primeiro a gente tem que equilibrar esse jogo. Ainda está muito pendente para a esquerda do STF, né? Vide aí que foram 7 ou 8 nomeados pelo PT. Então, se o Bolsonaro for reeleito e colocar mais 2 lá, total de 4, e aí começa a meio que equilibrar o jogo, aí eu acredito, né, que aí seria um momento melhor para você colocar uma PEC dessa do Paulo Eduardo Martins adiante.
Mas ele falou que vai me convencer no argumento, eu tô para encontrar com ele. E ele é uma pessoa muito inteligente. Assim, eu sinceramente bato nesse ponto pro Adrilles, né, que é candidato também a deputado federal. Eu já falei para ele, tem que fazer uma PEC tirando o controle concentrado do Supremo. O grande problema da governabilidade hoje no Brasil é esse. Quer dizer, você tem... Imagina como que o Randolfo Rodrigues conseguiu ganhar tanta projeção midiática assim. É simples, ele entendeu a lógica do sistema. Sim. Ele viu a falha do sistema de falar, eu vou pegar a lei que foi aprovada, né? Vocês, os trouxas votando lá, que nem um bando de trouxa e debatendo, ele vai lá, pede para um ministro e o ministro na canetada com mais dois, três ministros, vai lá e... É melhor falar com o ministro que falar com 513 deputados e ter um senador. Exato. Tá certo. Agora, vou te devolver a pergunta. Vamos supor, Marco Antônio, que seja aprovada uma PEC que diga que o mandato dos ministros da STF seja de 5 anos. Você acha que os ministros da STF vão interpretar isso daí dando direito adquirido aos atuais ministros? Ou seja, os atuais ministros vão falar, bem, quando eu entrei na STF, era vitalício, era até os 75 anos. Vale pro próximo. Exatamente. Óbvio, os efeitos são desse jeito. Exatamente. Óbvio. Então, se não barrarem a PEC antes, por meio de mandado de segurança impetrado por parlamentar eleito. Isso não barrar com o Randolfo Rodrigues pedindo também. Mexe com o poder supremo, meu filho. Mexe com o poder supremo. Mas você falou que o Lula não tem chance. A gente tá vendo aí no mundo o nosso primeiro-ministro BJ, Boris Johnson, hoje renunciou ao cargo. A gente teve o Trump também, que foi destituído nas últimas eleições. Você acha que o mundo tá dando uma guinada para... Não, olha só. A esquerda avançou aqui. A esquerda avançou aqui na América do Sul. A esquerda tá avançando, até tá avançando sim, mas eu procuro ver o copo meio cheio. Por exemplo, temos ainda Brasil, o Equador é centro, com o laço, tem o Uruguai e o Paraguai. Perfeito. Na Argentina, ano passado, teve as chamadas eleições de meio termo, para utilizar lá a expressão americana. Teve eleição para o Congresso argentino. Cara, o kirchnerismo tomou-lhe uma lapada. A esquerda tomou uma lapada na Argentina, que os caras estão sem rumo até agora. Caiu o ministro da Economia, estão tentando botar uma mulher lá que é anticapitalista. Anticapitalista não, ela é comunista, né? Enfim... Então a Argentina, muito provavelmente ano que vem, vai ter um presidente que não é de esquerda. Não sei quem vai ser, talvez lá o Javier Milei, né, o Peluca Milei, que é um economista outsider, que foi eleito agora deputado federal. Nos Estados Unidos, a expectativa é que em novembro, o Partido Republicano, ou seja, um viés mais de direita, ganhe não só o Senado, mas como também a Câmara dos Deputados. A saída do Boris Johnson foi pontual. Ele renunciou ali, sofrendo pressões, questão de festinha durante a pandemia, quando ainda estava tendo lockdown. Enfim, por esse motivo, talvez o Alberto Fernandes da Argentina também deveria renunciar, porque ele fez a mesma coisa, né? Fez festinha durante a pandemia, quando ele falava para todo mundo ficar em casa. Então, assim, Inglaterra foi pontual, na América do Sul não está tudo perdido, a Argentina está virando, tem eleição ainda do Brasil, o Brasil é metade da América do Sul. Se o Bolsonaro for reeleito, pode ter certeza que vai começar o movimento inverso, né? Porque o Bolsonaro reeleito, ano que vem vindo uma Argentina, já temos aí praticamente 70% da América do Sul de direita. Aí é só esperar, porque assim, no Chile teve uma abstenção gigantesca, agora o pessoal começa a reclamar, ao que tudo indica, a nova Constituição chilena, né, para 4 de setembro, não será aprovada. Desastrosa, né? Os termos dela, sim, um absurdo. É a Constituição do Lula aquilo dali. Os caras estão reconhecendo, praticamente isso, reconhecendo o território indígena como país dentro do próprio Chile, desarmamento, né? Estão acabando com o Senado. Aborto livre. Aborto. É uma penca de maluquícios, né? Um negócio ali que, infelizmente, só agora, né? Os conservadores eles estão acordando para votar nesse plebiscito sobre a Constituição. Mas a aprovação do novo presidente Boric, que tomou posse outro dia, já está lá embaixo. Já está em menos de 30%. Biden nos Estados Unidos, a mesma coisa. Entre os próprios membros do Partido Democrata, já é ali, se não a pior, é uma das piores aprovações de todos os presidentes democratas da história dos Estados Unidos. Então isso daí me leva a crer que, se não houver fraude, na próxima legislatura, Chile, Estados Unidos, Argentina, a gente vai retomar a normalidade. Tá. Bueno, vamos chamar. Antes eu quero pedir para entrar a pergunta do nosso amigo Ceará, que enviou uma pergunta especial aí.
mandou um vídeo, até legendei o vídeo. Manda bala aí, Luquinha, por favor. Vamos ver se tá. Só queria saber, Eduardo, se você for eleito como deputado federal, o que você faria por os bares e restaurantes de São Paulo? Porque na gestão do Dória ele quebrou tudo. A situação é precária, entendeu? É só isso e tudo de bom pra você. Meu amor. Eu falei com ele, cara. Aliás, Dirce, nota 10, hein? Fazer propaganda aqui que a comida na Dirce é a melhor aqui de toda São Paulo. Pronto. Sairemos daqui, iremos diretamente pra lá, inclusive. Mas o Dória, primeiro, o Dória sofreu muito, fez a população de São Paulo sofrer muito com esses rigorosos lockdowns, né? Tudo que o presidente Bolsonaro falava uma coisa, ele falava no outro espectro. Então a primeira coisa, meu caro Ceará, é não votar no candidato do Dória, que é o Rodrigo Garcia. Se você considerar uma pessoa mais próxima do Bolsonaro, eu acho que você não vai ter dificuldade de achar um bom candidato. Do meu lado, como deputado federal, continuo votando pelas liberdades, né, ali dentro do Congresso Nacional. Só que essa questão de fechar bar e restaurante na pandemia, o senhor Alexandre de Moraes, no comecinho de abril, decidiu que o presidente Jair Bolsonaro não teria poderes para decretar lockdown, que isso daí ficaria a cargo de governadores e prefeitos. Aqui em São Paulo, acabou ficando na mão do Dória e ele acabou fechando, né? Eu sei que isso daí trouxe desemprego, infelizmente. O Jair Bolsonaro, que a essa época na pandemia cantava a pedra, que olha, lá no futuro, esse negócio não fica em casa, a economia a gente vê depois, vai dar problema. O problema está aqui agora, né? Com alta no combustível, inflação, dificuldade para encontrar alguns produtos. Então, o único responsável, né, por tentar evitar essa inflação toda chama-se Jair Messias Bolsonaro. Se você, Ceará, nos ajudar a limpar esse pessoal da esquerda, e é esse pessoal difícil, que na campanha é Bolsodória e depois, quando é eleito, passa a ser oposição ao Bolsonaro, já ajuda bastante. Difícil, hein? Difícil tirar o Bolsonaro lá da... O Bolsonaro, na verdade, eles falam que é PT, mas é Ciro. É Ciro Gomes. É Ciro Gomes. E agora temos aqui a nossa amiga Dirce. Dirce, maravilhosa, veio aqui apaixonada. Quando eu falei que você veio aqui, você vinha lá, o olho dela brilhou. Brilhou. Não corta pra mim não, senão minha mulher vai ver. Ô Dirce, vamos fechar com a pergunta da Dirce. Acho que a gente não vai mais ter tempo, né, Dedê? A gente já tá no estourado, né? Dedê. Você viu que íntimo, né? É da nossa intimidade. Depois o Alba de viado aí, ó. A nossa intimidade. Eu tô muito Perguntinha rápida dela só. Pra ter uma na coxa. Você quer o quê? Você quer perguntar antes? Não, da Dirce. Você falou que a gente tá estourado, eu queria ouvir. Dirce, qual é a sua pergunta pro nosso 03? No interior, você foi eleito com 100% de voto, principalmente na minha cidade. E eu gostaria de saber se você... Qual a sua cidade, Dirce? Palmital. Tá. E eu gostaria de saber se você teria algum recurso para a cidade. A Santa Casa lá está em calamidade pública. Eu gostaria de saber se você tem algum recurso para a cidade. Que isso, Dirce? Bateu na porta certa! Aê. Dirce, eu vou te explicar como é que funcionam as emendas parlamentares e no final vou te dar uma boa notícia, tá? Todo deputado, não é só eu não, todos os deputados têm em média, tá? Mais ou menos ali um pelo outro, uns 14 milhões por ano para fazer essas chamadas emendas orçamentárias. Metade desse dinheiro, ou seja, 7 milhões, eu tenho que botar na saúde. Os outros 7, eu boto lá na prefeitura, eu boto na polícia, enfim, na Polícia Federal, qualquer coisa nesse sentido. Eu posso ter no máximo 25 destinatários, tá? Quando chega outubro, que é a época que eu faço as destinações, eu tenho, assim, algumas centenas de pedidos, né? Chega ofício de todos os hospitais de São Paulo, basicamente, por exemplo, mandam ofício para mim. Fora algumas polícias, prefeituras, é muito comum. O cara chega lá, bate lá na minha porta, aí chega lá, ô, deputado, tudo bem, tudo bem? Eu vim lá de Taubaté. Ah, que legal, você foi o mais votado lá, sabia? Eu falei, poxa, que legal. Então, toma aqui, ó, um ofício para você mandar recurso para minha cidade. Então a gente fica pisando em ovos, porque a maioria dos pedidos a gente não consegue atender. Então a boa notícia qual que é? Vamos dar uma olhada lá, o que eles precisam? É de equipamento? É de dinheiro para pagar a mão de obra lá, dos enfermeiros, dos médicos? Eu tenho que saber o que é, para eu, quando eu inserir no sistema, tudo isso aí tem uma siglazinha lá, um negocinho burocrático, mas o pessoal do hospital sabe desenrolar. Para saber o que é e o quanto que é. Aí eu te digo se dá para atender ou não. A história boa é por quê? Porque como eu sou eleito com voto de opinião,
O meu eleitor, ele vota em mim muito mais preocupado com o projeto de lei que eu vou fazer, o meu posicionamento, como é que eu vou votar nas reformas. Então ele não vota em mim falando, Eduardo, vou votar em você, manda aqui, ó, pra minha rua asfalto, manda 200 mil aqui pro meu bairro. Então eu tenho uma liberdade muito grande para trabalhar as emendas ao orçamento. Então a notícia boa é que me dá o contato de alguém de lá do hospital, que a gente entre em contato com eles e vê qual é a necessidade. Via de regra, dá para atender. Se não for um acelerador supersônico, sei lá, que aí é 12 milhões. Mas se for alguma coisa mais modesta, a gente consegue atender sim. Candidato é bonzinho no ano, né? Candidato é eleitoral. Ano eleitoral, os caras são... Os hospitais, eles têm pessoas qualificadas batendo de porta em porta dos deputados atrás desses recursos. Então, assim, sempre coloco Santa Casa... Agora é o meu merchan, né, mano? Santa Casa em Votuporanga, sempre coloco. Né, o Hospital do Câncer de Barretos, que virou Hospital do Amor. Sim. E no Complexo Hospitalar de Franca. Esses três, acho que desde que eu fui eleito, todo ano eu direciono algum recurso lá para eles. E até hoje, super bem investido. Quando eu retorno lá, vejo, comprou esse aparelho, eu vou lá, cadê? Aí tá aqui o aparelho, aí o cara dá a nota, ainda me mostra lá, 10% aqui de tributo, não dá para reduzir o tributo, não? É legal. Eu perguntei, mas por que você saiu por São Paulo? Porque eu tava aqui na Polícia Federal. Olha só como é que não foi planejado. Se eu pudesse, eu ia retornar para o Rio de Janeiro, que é onde está minha mãe, onde estavam meus irmãos, né? Onde tem meus amigos lá do bairro e etc. Só que só saiu remoção para São Paulo. O que acontece? Por que São Paulo é mais difícil de atrair o policial federal? Principalmente início de carreira. Porque é a cidade mais cara do país e você só ganha 1 ponto por dia trabalhado. Enquanto que na fronteira eu ganhava 4 pontos por dia. Tá. E essa pontuação me serve quando abre o concurso de remoção. Uhum. Então, de tempos em tempos, abriu o concurso de remoção. Quer ir pra Floripa, filho? Tem que ter 100 mil pontos. Senão você nem entra na brincadeira, que é muito concorrido. Então, São Paulo, o cara que cai em São Paulo, ele fica normalmente muito tempo em São Paulo até conseguir sair. Legal. É isso? Maravilhoso. Fechamos. A entrevista é excelente. Almoço de Cheers. Almoço de graça. De graça. Vamos comer. Porque... Aí é só não contar pro Xandão, que senão você vai entrar nos inquéritos lá. Tem até sobremesa. Almoçar 3h30 da tarde. Pô, agradecer o nosso parceiro aqui. Dudu Bolsonaro. Inclusive a rede social dele é @BolsonaroSP. Bolsonaro SP aí no Instagram. No Instagram aí, tá vendo? Bolsonaro SP na tela. A Dirce vai passar aqui, beleza? E no Twitter também, ali o hall das fake news ali embaixo, ali, ó. À esquerda embaixo, ó lá. A tela roxinha ali é o hall das fake news. Eu boto só algumas das fake news da grande imprensa. Vai lá que é divertido. O cara botou até aliança de noivado. Isso sim é um cachorro da mulher, né? Pau mandado. Meu amor, se você estiver me vendo, eu te amo. E Emilinho, hoje, aniversário da Paulinha. Beijo, Paulinha. Beijo, diretora, Paulinha. te amo, tá bom? E domingo é o seu também, né? Parece, né? Mas aniversário da Paulinha, ela gosta muito de você também. Posso dar um beijo pro amigo também? Não, só pra Paulinha, idiota, que é sua diretora, o babá. É aniversário do meu médico, o Condo, Rafael Condo. Tem um infarto. E 9 de julho, encontro dos atiradores em Brasília, hein? Show. É isso aí. Daí 10 de julho, meu aniversário, eu tiro pro alto. E eu sou candidato, vai ter que conversar comigo lá que eu vou ser. Ih, Vila! É candidato, né? Vira candidato, vai ser Já legal. imaginou? Que legal. Imagina o congresso com Vila, Ganha. Adriles. Pode falar mais que vai estar. Bota uma aposta com você Marco que o Vila não Antônio se Vila elege. e Adriles Vira Jorge. se elege. Eu boto uma aposta com você Tá que o Vila bom, não tá se bom. elege. Qual o partido do Vila? Cidadania. Cidadania, Marco Antônio Vila, um abraço pro nosso ex-companheiro Um aqui da abraço, rádio. mas não vai se eleger. Olha só, agradecer a toda... Tá cheio de hora. A toda a nossa audiência, agradecer mais uma vez ao Eduardo. E bom, é isso aí. Daqui a pouco estaremos juntos de novo. Amanhã normalmente teremos Fernando Conrado falando sobre filosofia grega. Vamos entrar no papo de presente, filosófico. Olha só. Hervik, Acabou de ganhar poxa, Hervik aqui. É sério, é sério. A caneca eu posso levar? Pode. Pode levar a caneca, pode levar o Hervik também, ó. Olha só. Ele ganhou o Ele tá com o Hervik. Hervik. Ele tá com o Hervik aí na mão. Bom isso aí, resolve. Você faz crescer o cabelo? Faz, velho. A Esse barba é o do tônico Emilinho. capilar. E faz Esse é o crescer outra tônico coisa também, que seu capilar, apelido é bananinha, né? Que eu coloquei. É isso aí, gente, velho. Vamos, melhor encerrar. Deixa pra próxima. Ó, amanhã eu conto com vocês aqui. 2 da tarde estaremos de novo coladinho com o Pânico. Beijo grande pra todo mundo. Até a próxima. Valeu.
Música